Um pouquinho de questões jurídicas, né? Óbvio que o interessante é que você leia a respeito, né? Procure pesquisar. Existem vários sites especializados nisso. A leitura ela é fundamental. Então, precisamos aproveitar o nosso tempo útil de internet para buscar informações corretas. Mas tenha em mente o seguinte, né? Sempre procure respeitar o cliente, o equipamento dele e principalmente a propriedade intelectual dele. Arquivo do cliente não lhe pertence, pertence ao cliente, né? Embora você faça backup, embora você salve as imagens, embora você salve os arquivos de vídeo, esse material não é seu. Esse material é do proprietário do equipamento. Ok? Então, quando eu digo para você respeite, é nesse sentido. Não é falta de educação. A falta de educação a gente já tratou lá atrás. Aqui é o respeito mesmo profissional ao equipamento e à propriedade intelectual. Hoje, os arquivos ou os conteúdos das máquinas valem muito mais do que a própria máquina em si. Tá? Então é importante ter isso em mente e fixar isso no seu horizonte, né? Quais são as considerações legais que você, técnico, precisa ter, né? Alguns exemplos. Não faça alterações, né, nem de software, nem de hardware, se não houver permissão. É óbvio que existem situações em que para você fazer um correto diagnóstico de um problema, você vai precisar substituir uma peça. Você vai precisar mexer numa configuração de software. Tá? Mas aí entende-se que a entrega do equipamento para manutenção vai lhe permitir este caminho. Agora, não é porque você achou que a placa de vídeo do cliente era fraca, né, entre aspas, e você vai por iniciativa própria colocar uma nova. Esta relação precisa ser de permissão. Tá? Faça o diagnóstico, apresente o orçamento e acompanhe cumprindo todas as etapas. O técnico vai precisar acessar uma conta de usuário. Tá? Então, lá no início do seu atendimento, né, verifique se essa conta de usuário possui senha. Se possuir, peça para que o cliente troque, né, se for possível. Coloque uma senha mais simples ou que você tenha acesso a esta senha. Muito cuidado com aqueles softwares, né, que quebram senha. Não é para usar aquilo. Tá? Use apenas se houver a permissão, não é? E se você entender que é adequado. Né? Na minha época de técnico de campo, eu cansava de fazer atendimento de pessoas que perdiam a senha. Perdia a senha e aí ele não sabia a senha, né? Então aí o chamado técnico era justamente para resolver o problema da senha. Então aí você tem que ter permissão dele para mexer, ok? Mas diga a ele o seguinte, olha, se você não quer me passar a sua senha, então entre aqui no equipamento agora, coloque uma senha padrão do tipo técnico, né, o nome da pessoa, e passe para você para que você possa fazer o atendimento técnico de forma correta. Muitas máquinas possuem conta de administrador separada de conta de usuário padrão, né? Lembre-se que você precisa ter a do administrador, tá bom? Porque se você precisar fazer alguma alteração, alguma instalação, tem que ser do administrador, né? Nunca viole as leis de direitos autorais, o que eu disse para vocês, o que é do cliente, o que é seu, né? E não use os recursos de TI dos clientes sem permissão, né? Você foi atender um servidor de arquivos de um cliente e aí resolveu, né, mesmo que temporariamente, guardar um backup lá na máquina dele, né? Só faça isso se você tiver permissão, ok? São considerações básicas, né, elementares, que você vai aprender a dar valor ao longo da carreira, né? É muito difícil a gente ficar só na teoria. O importante é você vivenciar isso e entender que o que é do técnico é do técnico, o que é do cliente é do cliente. Tem empresas que, quando treinam o técnico para dar suporte, já avisam, falam assim, olha, todo mundo aqui já assinou o termo de uso dos equipamentos de informática, de tecnologia. Se precisar formatar, nem pergunte nada.
formate e acabou. Tem empresa que não é assim, então você precisa tomar muito cuidado onde você está pisando. Como eu falei para vocês anteriormente, né? Licenças de software. O SLA precisa determinar exatamente de quem é a responsabilidade. Do técnico, da empresa, do cliente, e isso precisa ficar muito claro. O técnico tem que saber que existem vários tipos de licença. O NetAcad indica alguns, lista alguns, e eu até trouxe aqui para esse slide. A licença pessoal, né, que só pode ser instalada naquela máquina para aquele usuário. A gente tem licenças empresariais, que é o que hoje mais se utiliza, né, mais se utiliza. O pacote Office mesmo, né, você pode comprar a licença anual de uso, né, então é um caminho, tá? É um caminho para empresas. Código aberto, tá? Você precisa saber quais são os softwares que têm código aberto ou não, tá? Isso precisa ficar muito claro. As licenças comerciais, né? Você vai vender um software para alguém, você trabalha numa empresa que desenvolve o software e eles vendem esse software, então essa licença ela é comercial, você pode ganhar dinheiro com isso, desde que autorizado, né? E os softwares de direitos digitais, tá? O gerenciamento de direitos digitais, que são aqueles softwares de proteção, né? Para você garantir ali que o acesso vai ser feito apenas por usuários que tenham a devida permissão, ok? O que é computação forense? A gente ouve tanto isso, né? Tem várias palestras legais na internet que a gente pode acompanhar. O técnico de TI, basicamente, ele não é especialista em computação forense. Desculpe eu ser sincero, né? Nós não somos. Tá? O técnico, o engenheiro de computação forense, ele precisa estudar muito, né? Tem que ter uma prática muito, muito intensa para poder oferecer seus serviços, tá? Tomara que um dia, né, se você tiver interesse, porque é uma profissão muito legal, tá? É muito bacana. Mas você sabe, né, que os dados eles podem ser coletados de duas formas, e aí as pessoas podem perguntar para o técnico, né? Nós temos dois tipos de dados. Aqueles dados que são voláteis, não é? Tipo memória RAM. Quando a máquina é desligada, acabou. Aquele conteúdo está perdido, nem o maior especialista do universo consegue devolver. Agora, existem os dados não voláteis, né, que são aqueles dados permanentes, tá, que aí existe todo aquele contexto, né, da recuperação de dados, da gravação, da sobregravação, que aí são itens que o técnico precisa saber direcionar, ele precisa enxergar isso, né, como possível de ser recuperado e aí dar essa informação a quem de direito. Muita gente se aventura nessa área de computação forense, mas eu adianto que é muito difícil, né? Quando você ouve, né, especialistas de verdade falando sobre isso, requer muito estudo, muita especialização, ferramentas específicas, né, para poder fazer a recuperação, tá bom? Existem regras, hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que todo técnico de TI precisa saber, tá? Pelo menos em linhas gerais, e a internet está aí para te ajudar, né? E uma das coisas que o técnico precisa saber, né, é como ele preserva, se ele perceber alguma coisa errada, né? O que ele tem que fazer a partir disso, né? São vários caminhos diferentes, né? O ideal é, se você perceber algo muito grave, né, que isso seja comunicado ao seu superior imediato de forma automática. Ok? Não é responsabilidade sua o que fazer com aquilo. Tá? A sua responsabilidade é comunicação. Ok? Então, comunique a quem de direito para que se faça ou para que se dê o andamento adequado. Tá bom? Não se aventure a tomar decisões sem ter amparo legal da empresa para a qual você trabalha, né? Você foi fazer um atendimento, percebeu lá que o usuário usa, né, ou utiliza o servidor de arquivos da empresa para guardar filmes, vídeos, áudios que são de terceiros, ok? Isso não é permitido pela política da empresa em que você trabalha. O que você deve fazer?
coletar o maior número possível de informações que estejam ali na sua visão, né, na sua área de trabalho, e comunicar a quem de direito. A partir daí, a responsabilidade não é mais sua. Prints de tela, né, registros, tudo isso é material que o técnico pode lançar a mão, né, para poder fazer esse tipo de apontamento. Sempre documente o que você fez, não é? Nós já falamos lá no SLA, falo de novo aqui para vocês. O relacionamento sincero com o cliente evita muitos problemas. O relacionamento sincero faz com que o serviço transcorra de maneira mais profissional. E sempre registre. A gente, quando registra, nunca perde tempo, né? A gente evita gastar tempos futuros, tá bom? Então mantenha sempre essa documentação de forma clara, legível, né? Se possível dentro de um sistema informatizado, para não ter nenhum tipo de problema, para não ter nenhum tipo de descontrole no futuro. Armazene essas informações, ok? Quando eu trabalhava, eu mantinha essas informações dos últimos 5 anos. Talvez seja um pouco de exagero, né? Mas eu mantinha. Nunca precisei usar esse limite de 5 anos para recuperar alguma coisa. Mas já precisei recuperar coisa de 2 anos, 3 anos passados, tá? Mas é importante você criar uma regra para armazenamento desse tipo de dado, desse tipo de informação. Algumas empresas, né, prestam serviços iniciais através de uma central de atendimento. E você pode ser deslocado para esse tipo de central. Quando você é MEI, né, quando você é a sua própria empresa, você faz todos os papéis necessários. Você é a central de atendimento, você é o técnico de nível 1, você é o técnico de nível 2. Tudo isso é responsabilidade sua. Quando você é funcionário de uma empresa grande, né, que presta serviços, existem modelos de trabalho e o mais adotado é este, com a central de atendimento e os técnicos de nível 1 e de nível 2. Tem empresa que tem técnico de nível 3, nível 4, tudo depende da hierarquia que foi criada dentro daquele departamento. Mas basicamente a gente tem o seguinte, olha. Na central de atendimento, que é um local onde ficam várias pessoas para atender chamados, a gente tem lá técnicos de nível 1 e a gente tem lá técnicos de nível 2. Geralmente essas centrais de atendimento, elas têm um ambiente acelerado, né? São pessoas que geralmente estão ocupadas, ou pelo menos deveriam estar, né? Ocupadas em relação àquele trabalho. Algumas centrais de atendimento funcionam 24 horas por dia. Tá? Se você trabalha numa agência de publicidade, banco, esse pessoal vai rodar 24 horas por dia. Então, talvez a sua presença seja solicitada em turnos diferentes do já famoso horário comercial. Tá? Essa central de atendimento, ela pode ser numa empresa externa, ou muitas empresas terceirizam esse contrato e levam para dentro da empresa dele mesmo. Tá? É tudo uma questão de contrato, né? Do tal do SLA de novo. É importante que, se você participa de uma central de atendimento, que você saiba quais são as políticas corporativas de prioridade de chamado. Não é todo chamado que precisa ser atendido em 15 minutos, tá? São poucos, aliás, mas existem aquelas situações críticas onde você precisa de um atendimento muito mais urgente. É interessantíssimo que você tenha dentro dessa central de atendimento técnicos com níveis diferentes de experiência. Aquele técnico jovem de profissão, né? Não estou falando de idade, jovem de profissão, e aquele outro que já tem 5 anos, 6 anos, 10 anos de técnico de suporte, né? Essa troca de experiência sempre funciona muito bem, tá bom? Aqui eu apresento para vocês uma tabela de priorização de chamados, né, que é um exemplo, tá? Você pode ter outros no local onde você trabalha, e você vai entender o que eu estou falando, né? Porque para todo mundo a necessidade é sempre para ontem, né? O problema das pessoas hoje é que elas acham que os seus problemas sempre estão à frente de qualquer outro problema, mas você, como técnico de atendimento, precisa fazer essa separação,
tá? E aqui a gente deu um exemplo com 5 níveis, tá bom? Do nível mais inferior até o nível mais crítico, que é o nível aí da inatividade. A empresa parou, lá o escritório de contabilidade parou, nenhum computador funciona, caiu a internet, está tudo parado, tá? Isso é urgente, tá bom? Agora, atualizações, trocas de teclado, mouse, essas coisas elas são menos importantes, né? Elas podem aguardar um pouquinho mais dentro da ordem hierárquica de atendimentos. Então, crie essa tabelinha, tenha em mente que o problema é complexo, mas saiba que você pode fazer o escalonamento. Qual que é a diferença do técnico de nível 1 e do nível 2? Pessoal, o técnico de nível 1 é aquele que recebe a máquina. É aquele que está de cara com o cliente, é aquele que está no balcão, por exemplo, né? É aquele que vai fazer o primeiro atendimento, né? Que vai recepcionar o cliente pela primeira vez. Ele tem conhecimento para resolver problemas simples, do tipo máquina desligada da tomada, impressora sem toner, impressora sem papel. E ele deve ser capaz também de fazer o escalonamento dos serviços, ou seja, ele deve ser capaz de dar sequência àquele atendimento que ele não foi capaz de resolver por iniciativa própria. O técnico de nível 1 precisa saber até que ponto ele pode atuar. Tá? Se ele tiver isso muito claro, ele vai fazer o escalonamento de forma muito satisfatória. O técnico de nível 1 tem ferramentas básicas, tá? Geralmente é esse nível de atendimento mais inicial com o posterior escalonamento. Já o técnico de nível 2, esse sim, ele tem mais recursos de software, tá? E hoje com o home office, software remoto, né, para ajudar na resolução de problemas. Ele pode retomar o contato com o cliente para tentar obter mais informações. Tá? Ele é um técnico mais experiente, seja sobre tecnologia, seja sobre o tipo de equipamento que ele está atendendo, né? Técnico de impressora, por exemplo. Tá? E ele tem que saber lidar com as ordens de serviço, ou seja, receber um documento de alguém internamente e dar o andamento adequado. Alguns técnicos de nível 2 são técnicos de campo, tá, ok? Trabalham no campo, e outros técnicos de nível 2 são técnicos residentes, são técnicos de bancada. Então você pode ter as duas situações, tá? Você trabalha numa empresa que presta serviços no cliente. Então você é um técnico de nível 2 de campo. Você trabalha no laboratório de manutenção de uma outra empresa. Então você é um técnico de nível 2 interno, um técnico de bancada. O nível 1 vai até um determinado ponto e o nível 2 tem que resolver o problema. Como eu disse, algumas empresas têm nível 3, nível 4, né, que são os engenheiros, né, engenheiro de redes, e esse pessoal precisa ser entendido, né, de forma diferenciada. Se você vai prestar serviço numa empresa como essa, você vai receber as informações necessárias, tá ok? Um resuminho aqui, um apanhado geral desse capítulo 13, que é bem curtinho. Para você ser bem sucedido, né? Não estou falando que você vai ficar milionário, estou falando bem sucedido, tá bom? Ninguém tem a receita dos milhões na conta, né? É importante que você saiba utilizar as habilidades de comunicação, é importante que você saiba se comportar de maneira profissional, fazer o uso adequado das ferramentas de tecnologia e hoje, muito importante, né? Saber usar as redes sociais de forma profissional, tá, ok? Até fazer cursos relacionados a isso, é muito bacana, tá? Cumpra sempre contratos, seja o contrato de SLA com o cliente, seja contratos de políticas corporativas internas, ok? Saiba da legislação, saiba o que você pode fazer e até onde você pode chegar, tá? Tente, né, dentro do possível, gerenciar o seu tempo, ok? Equacionando o tempo de atendimento, de deslocamento, de mudança de um equipamento para o outro. Isso vai te trazer menos estresse, né? Vai permitir que você tenha uma ação profissional mais concentrada e focada naquilo que você precisa ter.
É importantíssimo se familiarizar com as leis do país. No nosso caso aqui agora, né, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que o técnico precisa saber do que se trata, pelo menos, tá bom? E o técnico tem que saber qual é o papel dele dentro desse cenário, né? O que ele pode fazer e o que ele não deve fazer, tá? Porque aí você vai ver que você tem chances de ser bem-sucedido, né? Você tem chances de conseguir fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Ok? Pessoal, o capítulo 13, a leitura dele no NetAcad, ela é bem tranquila, né? Você vai começar e terminar de maneira muito rápida. Lá a gente tem alguns testes, exatamente sobre o que eu acabei de passar para vocês. Em linhas gerais, era isso, né? E eu fiquei por 18, 19 anos trabalhando como técnico de campo, né? O que me trouxe uma bagagem muito boa nesse sentido de entender esse cenário de cliente, equipamento, dados, né? Importância. E eu procurei fazer um resumo aqui para vocês do que é mais fundamental, né? Fico sempre aí à disposição, né? Até quando a gente terminar esses nossos encontros, né? Até para poder orientá-los da melhor maneira possível. Hoje o Brasil tem uma legislação específica para pequenos negócios, que é o MEI, microempreendedor individual. Tá? É um caminho legal para você legalizar as suas atividades. Então, se você pensa, se você tem intenções, né, de um dia trabalhar com isso de forma autônoma, procure se especializar, inclusive, nesta modalidade de MEI. Tá? O MEI hoje, ele permite uma contribuição mensal muito pequena, na faixa de R$ 55 por mês, não exige a contratação de um profissional de contabilidade, então você mesmo pode fazer a parte contábil da sua empresa, e você tem alguns benefícios sendo MEI regularizado, como, por exemplo, emitir notas fiscais, revender produtos que você vai instalar nas máquinas dos clientes. Tudo isso é vantagem que é interessante que você conheça, né, sobre o MEI. O YouTube tem muita coisa legal, séria, principalmente do Sebrae, tá? Para você poder encontrar. Tem muito site também, tem muita blogueira, muito blogueiro que fala um monte de inverdades, né? Ou que te orienta de maneira inadequada. Então, procura sempre focar em Sebrae, né? Geralmente isso te traz boas notícias. Hoje, infelizmente, os cursos estão parados, né? Mas o Sebrae de Santo André, pertinho aí da gente, né? Eles sempre tinham cursos aí para o pessoal da área de tecnologia, nessa parte de legalização, né, do MEI, cursos gratuitos, tá? Todos eles, alguns eram presenciais, outros eram online, mas é um caminho muito interessante, tá? E é informação segura, sempre se basear naquilo que o Sebrae fala. Tá bom?